Olá! Seja bem-vindo ao canal Cristianismo e Judaísmo Errar, né? Que significa um. Esse canal, desde a sua fundação, vem contribuindo para ajudar tanto judeus como cristãos a encontrar o ponto de unidade, né? E a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, a Torá, é o ponto de unidade. Nós vamos tirar as diferenças que nos separam entre cristãos e judeus, tá certo? Mas prosseguindo o nosso estudo, hoje nós vamos dar sequência à história de Adão, né? Adão, você que já viu o primeiro vídeo da playlist, eu me li lá vários textos que nós vamos considerar, tá certo? E hoje nós vamos entrar mais detalhadamente na vida deste homem, Adão. Mas para começar, né, Adão é como todos os homens. Do jeito que o homem é, Adão era, tá certo? Essa ideia de que ele tinha escamas, né, é um ensino cabalístico, judaico, que ele tinha escamas no corpo dele, né? Como se fosse um bicho, né? Chama um bicho, né? Parece uma tartaruga, a tartaruga é cheia de escama dura. Mas não é, Adão não era assim não. Adão era como todos os homens são, da forma como um homem normal, sem defeito, assim Adão era, do mesmo jeito. E Eva é como todas as mulheres são como Eva, tudo é igual. Mas havia sim coisas especiais neles, né? E nós vamos estudar exatamente isso, tá certo? Olha, é de admitir que Adão tinha uma luz muito forte que saía do seu corpo, da sua mente. Havia uma energia muito forte que saía de dentro dele para fora. Por que eu digo isso? Porque nós tivemos, por exemplo, o caso de Moisés, que ele esteve no monte durante 40 dias para receber a Santa Torá, a palavra de Deus. E ele, durante aqueles 40 dias que não comeu, não almoçou, não tomou água, ficou ali direto na presença de Deus. É o que acontece. Quando ele desceu, diz a Bíblia que seu rosto brilhava como uma luz. Saía a luz dos raios de luz do seu rosto. Ele teve que cobrir com véu porque fazia mal às pessoas. Eu acredito que fazia mal às pessoas, tá certo? Então, ali a gente vê que havia algo de especial em Moisés, né? Agora, levando isso para o primeiro homem, Adão, não podemos dizer que seja diferente, mas que possa ser com mais intensidade, porque Adão era a sua recém-criação, tá? Então, provavelmente, muita luz saía do corpo de Adão, da face dele, certo? Coincidentemente, a ciência mostra que a pele não só do homem, né, até dos animais, ela tem uma fotorreação, né? Reação. Inclusive a palavra pele em hebraico, ela muito se assemelha à palavra or, né? Vou mostrar aqui para você essa palavra or, tá bem aqui, ó, né? Aqui, Aleph, O-R, or, né? Or, significa luz, né? A palavra pele, ela tem em hebraico, que eu não escrevi aqui a palavra pele, mas vou escrever daqui a pouco. Ela muito se assemelha à palavra or, luz. Então, a pele da gente, por sinal, ela quando exposta ao sol, né, que ela recebe luz, né,
ela gera saúde para o corpo humano, ela é fotossensível, né? Ela faz algo dentro de nós que quase assemelha, quase, não assemelha, né? Mas isso faz nos lembrar a fotossíntese das árvores. Eu quero dizer assim, que a luz do sol, em contato com as folhas, gera uma reação muito importante nas plantas. Da mesma forma, não da mesma maneira, da mesma forma, semelhantemente, a nossa pele reage com a presença da luz externa, do sol, né? Gera assim há um movimento do nosso metabolismo que nos dá saúde. Então, isso é científico, tá? Então aí coincide com a história de Moisés e coincide com a história que nos leva a crer com a história de Adão, que a presença de Hashem era extremamente forte nele, que sua pele saía luzes fortes, né? Amém? Já tem 6 minutos de introdução e ainda não lemos nenhum texto, irmão Jorge. Bom, vamos ler, tá certo? Vamos ler o texto. Vamos abrir a Bíblia em Gênesis ou Bereshit, no capítulo 1. Pois bem, aqui em Gênesis capítulo 1, no versículo 26, depois de ter feito os animais, já no sexto dia, você vai ver Deus falando assim, pegando a Bíblia João Ferreira de Almeida, tá certo? Diz assim, e disse Deus. Eu vou repetir a leitura que aconteceu, uma pausa aqui, né? Tá certo? Bom, diz assim, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, Deus está falando aqui, façamos o homem à nossa imagem, tá? Conforme a nossa semelhança. Deus falando com alguém lá em cima. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aí vai ter coisa muito grande aqui envolvida, tá certo? E domine, governe, né? Sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, e sobre toda a terra, né? E sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Então essa foi a introdução, que é onde Deus fala com quem, né? Ele fala ali, façamos. A participação de outros seres, talvez, né? Anjos ali falando. Porque o primeiro texto aqui, quando ele disse, e disse Deus, né? Veja bem, e disse Deus. Você, quando vai para o hebraico original, né? Vaiomer Elohim. Vaiomer Elohim. Vaiomer Elohim. Eu não sou bom em hebraico, né? Mas a palavra é essa, Vaiomer Elohim. Elohim. E disse Deus. Ou seja, o primeiro verbo, alguém diz, tá certo? Esse alguém está na terceira pessoa, que seria ele, disse a Deus, né? E Elohim, pelo que eu já expliquei para os irmãos, Elohim, que é traduzido por Deus, é na verdade o filho do Deus invisível, né? Elohim é o Deus visível para este mundo, é o Deus que existe neste mundo, mas ele é filho do Deus invisível que vive fora deste mundo que Deus criou, tá certo? Isso eu já expliquei para os irmãos. O mais elevado, o Altíssimo, fala com seu filho dentro deste mundo, o seu filho, a quem ele chama de Elohim, tá? Vaiomer Elohim, e ele disse a Elohim, tá? E Elohim é seu filho. O que foi que o Eterno disse a Elohim? Façamos o homem, Adão, né? A nossa imagem
e conforme a nossa semelhança. Então aqui o Eterno fala a Elohim, seu filho, vamos fazer Adão. Eu não quero muito usar a palavra homem. Por que você não quer usar muito a palavra homem? Mas nós vamos referir a ele, ao homem. Porque a palavra Adão é a palavra original, é a palavra espiritual, é a palavra que cada letra tem valor espiritual. Diferente da palavra homem, cada letra não tem valor espiritual. Mas a ideia que nós fomos educados, quando se fala homem, nós já sabemos a quem se refere, né? Ao ser humano, tá certo? Então, vamos considerar isso aqui. Que mais que eu tenho a dizer aos irmãos? Façamos conforme a nossa semelhança. Então, a criação do homem é muito especial a partir deste momento, dessa conversa, desse diálogo, né? E vamos dar a ele poderes sobre os animais, sobre os répteis, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Então, veja, é um ser que vai ter um domínio, um governo sobre todos os animais, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre a terra. Para nós, essa ideia do homem dominar os animais, dominar os répteis, para nós isso é uma coisa muito natural, porque você tem cachorro em casa, você tem gato em casa, ou você mora numa fazenda, você tem uma criação de ovelhas, uma criação de gado, de cavalos. Então, você dominar esses animais para você, para nós, hoje, é uma coisa natural, é uma coisa normal. Mas no sentido ao qual Deus fala aqui, não é a mesma coisa. Porque para nós animais são animais, para Deus não. Os animais não são somente animais. Para Deus, Deus está dando animais como servos do homem, viu? E o Senhor nosso Deus, Ele quer que o homem domine os animais, mas governe os animais. É uma ligação de alma para alma, porque os animais também são almas viventes. A gente já sabe, se você for ler o texto aqui. Então, o domínio do homem sobre os animais é um domínio de almas sobre almas, né? Não um domínio de violência, não um domínio de dureza. A gente olha para os animais, às vezes, para comer, né? Para se deletar na comida. Não é bem assim não, viu? Embora é natural que haja assim o alimentar dos animais, né? Comer dos animais, fomos autorizados a comê-los. Mas até para comê-los não é de qualquer jeito não, viu? Tá certo? Já entrei muito nesse texto aqui, mas Deus, Ele quer que o homem, na imagem, veja, o homem sendo imagem e semelhança de Deus, como Deus queria que fosse criado, ele não iria ver os animais apenas como corpos de animais, mas como almas, viu? Porque o homem também é uma alma, o homem tem uma alma, né? O homem tem uma alma, isso. Então, o homem seria um homem espiritual, não um homem carnal, mas um homem de almas, que tem almas, poder sobre almas, tá certo? Então, Deus queria que o homem fosse mais espiritual, para cuidar dos animais de uma forma mais espiritual. É impressionante o significado disso aqui. Eu não vou explorar muito a influência dos animais na vida do homem, né? Se eu tenho um papagaio aí, a verdade você já dá, né, aquele seu amor a seu animal de estimação. Você vê a reação daquele animal, aquela alma está ligada à sua, né? E tem coisas que aquele animal faz que é assim inimaginável, mas para o seu bem, para a sua proteção, porque para isso Deus o fez, para isso Deus lhe deu, para ele não ser apenas um objeto mimo, mas assim que ele fosse um servo muito útil na sua espiritualidade, tá certo? Há pessoas que amam os animais, são pessoas boas, pessoas que chegam a refletir, né, o amor de Deus, né? Tá certo? Então tá aqui
o início desse texto. Vamos para o versículo 26. O versículo 26 diz assim: e disse, 26 já lembro, vamos para o 27. E criou, né, Deus, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Vamos repetir. Versículo 27. E criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Olha lá o texto que está sendo lido aqui. Exatamente. É um texto que muito mais revela do que você apenas lê. Tá certo? Preste bem atenção que a ideia que ele dá na tradução português é que, vamos dizer, e criou Deus o homem, a sua imagem e semelhança, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Vamos ver agora o texto no original, tá certo? Vamos ver na Torá, porque acho que tem coisa ali que está sendo revelado aqui no que vem a ser verdadeiramente o homem, tá certo? Vamos ler lá, tá bom? Olha lá, eu peguei aqui a Torá, tá certo? Vou mostrar aqui para vocês, Torá. Peguei o texto aqui, tá bem aqui, ó, tá? 27. Eu vou ler um pouco, rasgado aqui, um hebraico. Pois bem, conforme eu mostrei aos irmãos, eu estou com a Torá aqui. Eu vou ler aqui um hebraico rasgado. Eu não posso nem mostrar o texto, mas vamos lá. Vaivra, quer dizer, e ele criou Elohim. E ele criou Elohim. Aí tem um traço que separa. Et Hadam. Significa o Adão, não um Adão simples, mas um Adão espiritual. Et Hadam. Bessalmo, Besselém, Elohim. Imagem e semelhança de Elohim. Bará, Oto, Zahá. E criou eles, macho, Unekevá, fêmea, Bará, Otan, criou a eles, né? Então, exatamente. E criou Deus o homem, a sua imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Olha, veja que o texto ele está mostrando que Et Hadam, que é o homem, a qual Deus propôs criar, Et Hadam, no versículo 26, que eu li agora, voltando para o hebraico aqui, no versículo 26, Vayom Elohim nasce Adão, né? É Adão que Deus vai criar. E aqui, na hora de citar Adão, fala Et Hadam. Então, o que quer dizer? Que o homem que vai ser criado aqui, que o homem não sabe, os homens não sabem, mas na verdade, o que Deus está criando aqui é um Elohim, uma imagem de Elohim, sabe? Algo que é a semelhança de Elohim. Veja, a qual ele chama de Adão. Então, e tanto macho e fêmea são imagens de Elohim, tá certo? Então, você homem, você mulher, é, na verdade, a imagem de Elohim. Como se você fosse um Elohim. Se eu trocar a palavra Elohim, como é que fica? Você é a imagem e semelhança de Deus. Como se você fosse um Deus. É isso que quer dizer. Não estou dizendo que você é um Deus para ser adorado.
Mas o texto ele mostra que o homem, quando fala homem, não é Deus, homem. Ele é imagem, foi criado com a intenção de ser a imagem e semelhança de Elohim. Não é como se fosse Elohim, ele é imagem e semelhança de Elohim. Ele é imagem de Deus, ele é como se fosse um Deus, semelhante ao nosso Deus, né? Ele é para ser imagem do verdadeiro Deus, ele é para ser um filho de Deus. Esse é o objetivo de Deus ter criado. Como Deus é Deus, seu Filho também é um Deus filho. Nós somos filhos de Deus, nós somos imagem de Deus. Bene Elohim é uma expressão muito apropriada para nós, filhos de Deus, né? E filhos de Deus são imagens de Deus, né? São reflexos de Deus, tá certo? Então, não é qualquer coisa que Deus está criando aqui. Não é um homem comum, como nós conhecemos e vemos. É um homem que dentro de si tem poderes extraordinários, que se assemelha a Deus, né? Você fala em poderes, você quer dizer o que com isso? Você terá poderes de criar também, né? Nós criamos mesmo, né? Com as suas mãos aí, você escreve, você cria livros, você cria texto, você cria coisas, desenhos com as suas mãos. Com as suas mãos você cultiva a terra, você põe a mão na terra, você planta semente, você rega. Com as suas mãos você cria, né, plantios, né? Com a sua mão você cuida dos animais, você trata os animais. Então tudo isso é a semelhança de Deus. E mais que isso, das suas mãos sai poder, sai espiritualidade que vem do Altíssimo, né? E passa pelas suas mãos. Suas mãos é um ponto de transmissão, né? Não bata nas pessoas, que isso é violência, tá? Não bata nos seus animais, isso é violência. Não maltrate suas plantas, isso é violência. Claro que podá-la é necessário, podá-la, cortar, tirar ervas daninhas, né? Podar os animais, suas mãos são para transmitir bênçãos, amor, né? E quem educa cachorro sabe que o cachorro tem que ver nas mãos do seu dono o carinho, né? Então veja a importância pelo amor, até na relação humana entre homem e mulher. Quando se põe a mão na sua esposa, ela sente a mão de um homem que a ama, né? Ela sente que suas mãos têm carinho por ela. Não seja agressivo, não seja violento. Essa não é a natureza divina. Isso não é a natureza de Deus, tá certo? Então, nós somos imagem e semelhança de Elohim, fazemos coisas que Elohim faz, nós fazemos na sua semelhança. Qualquer coisa que você está fazendo é uma imagem de Deus, tá certo? Então o homem não é qualquer homem, o homem é um homem especial, o homem é um filho de Deus, tá bem? Isso aqui, até então, nós já entendemos. Mas aí você vai ver o texto, que ele diz assim, macho e fêmea os criou. Aí você vai ler lá no outro livro, no outro capítulo, que primeiro Deus faz o homem, e depois de um tempo ele faz a mulher. Mas nesse texto aqui, numa espécie de resumo do que fez, Deus disse que o fez macho e fêmea, Bessal, Bessalém, imagem e semelhança de Elohim, né? Então, qual é a diferença desses dois textos? Por acaso Deus criou aqui uma nova mulher, né? Depois fez outra mulher? Não, nada disso, nada disso. Na comunidade judaica fala-se de uma mulher que Deus criou antes de Eva, porque o texto aqui é citado antes do texto
da formação de Eva, né? Então acredita-se que aqui pode haver a possibilidade da formação de uma primeira mulher, que não foi Eva, tá? E eles dão um nome para esta mulher, né? Um nome que não pode nem se pronunciar, né? E eu não vou também pronunciar esse nome, tá certo? Mas, Jorge, por que você não vai pronunciar? Eu vou explicar. Eles têm uma explicação do mal que esse nome traz, né? Tá certo? Eu não vou pronunciar. Por quê? Se eu não acredito que ela existiu. Bem, é assim, eu não acredito, e eu vou explicar por quê. Porque esse primeiro texto, ele mostra o objetivo pelo qual Deus formou o homem. O objetivo pelo qual ele formou a mulher. Qual é o objetivo de Deus? É fazer deles um Ben Elohim, um filho de Deus, alguém que seja a semelhança de Deus. É esse o objetivo, essa é a tarefa que Deus se propôs fazer, tá certo? Aí diz assim, 16, 25, 26, né? E criou, aí assim, já li, 27, o 27 eu já li, e o 28. E abençoou Deus e disse-lhes, frutificai, multiplicai, enchei a terra, e subjugai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e em todo animal que se arrasta sobre a terra, né? Está dando um resumo de tudo, das coisas que Deus... Qual é o objetivo de Deus ter feito o Adão, a imagem e semelhança de Deus, macho e fêmea, para produzir também filhos, né? Multiplicar, encher a terra de seres, imagem e semelhança dele, né? Frutificai, multiplicai, subjugai, dominai os peixes e tal. E disse Deus, eis que vos tenho dado, Deus falando já com o casal, nessa versículo 29, eis que vos tenho dado toda erva que dá semente, que se acha sobre a face, e de toda a terra, e de toda árvore que há fruto, de árvore que dê semente, a vós servirá para comer, né? Tá? E para todo animal da terra, aí também Deus autoriza. A partir desse momento Deus fala com o macho e a fêmea, Adão, ele diz a eles que eu vos tenho dado toda árvore do fruto, do que é bom, do que é mau, toda árvore do jardim pode comer, eis que vos tenho dado toda árvore que há fruto, de árvore que dá semente, e para todo animal da terra, e todas as aves do céu, e tudo que se arrasta sobre a terra, em que haja alma viva, e toda verdura e erva será para comer, e assim foi. Então, essa mesma ordem, Deus dá ao homem, Deus dá à mulher, e Deus dá também aos animais, neste momento. Você vê que neste momento, os animais recebem autorização para comer as frutas da terra, as plantas da terra. Ou seja, preste bem atenção, antes desse momento de Deus autorizar o homem a comer, Deus também não autorizou os animais a comer. Isso aqui é uma reflexão. Os animais criados, né, eles não comiam, é o que o texto está querendo dizer, né? Eles não comiam nada, apenas viviam sem comer. Pode isso acontecer, irmão Jorge? Pode Deus ter feito isso, né? Os animais viver sem comer, né? Aí o texto ele diz aqui claramente que sim. Deus, e Adão também não havia comido antes de formar Eva. O texto também dá a entender. Ou melhor, nesse caso eu não vou comentar assim, porque no capítulo 2 a gente vai ver que Adão recebeu sim autorização para comer, tá? A gente vai entender isso aqui.
Mas a ideia do texto é que tanto o macho, o homem, como a sua esposa, juntos receberam autorização para comer. Então, foi aí que a vezes dá vontade de abrir a boca, né? Deus me perdoe. Mas vamos lá. É a partir desse momento, né, que os animais podem comer os frutos das plantas. E também Deus autoriza tanto o homem como a mulher comer os frutos das plantas nesse momento. Aí bem o final do texto diz assim: e foi assim. E assim aconteceu dessa forma. Versículo 31. E viu Deus tudo o que fez, e eis que era muito bom, e foi tarde, e foi manhã, sexto dia. Né? Assim Deus encerra as suas obras no sexto dia. Né? Mas preste bem atenção. Aqui que nós temos que compreender bem essa questão. Parece que o homem e a mulher foram criados no sexto dia. E eu não discordo, porque a palavra de Deus está dizendo isso. Mas não dá a entender que esse dia seja o que nós conhecemos hoje, 24 horas. Tá certo? Não dá a entender. Porque não havia possibilidade de Deus criar o homem no sexto dia, criar a mulher no sexto dia e ocorrer a rebelião no sexto dia. Não tinha sentido. Um tempo tão curto, tão perto um do outro, aí tudo acontece. Também essa ideia de que cada dia foi alongado para ser longo, também não cabe esse pensamento. Quer dizer, no sexto dia, um período muito longo, Adão pega, dá nome aos animais, vai conhecer Eva, fica feliz. Aí, quando vai terminando o dia, aí ocorre a desobediência, isso no mesmo dia. Então, num sentido literal, isso não pode ter sido assim. Mas num sentido do espiritual, muita coisa ocorre no sexto dia. Tá certo? Muita coisa. Inclusive a realização que Deus tem de toda a sua obra ser perfeitamente completada, sem falhar nada. Ele encerra: e viu Deus o que fez, né? Aí ele diz assim: viu Deus o que fez, esse que era muito bom. É a primeira vez que Deus usa a expressão muito bom, porque nos outros passagens que ocorrem, que viu Deus o que fez, ele diz: esse que era bom, esse que era bom, eis que era bom. Nesse versículo, ele diz assim: eis que era muito bom. Ele coloca esse termo muito bom. E eu vou explicar em outro detalhe a importância desse termo muito, meod, em hebraico. Vou explicar que tem um valor muito grande na minha vida e na sua vida. Você vai entender. Tá certo? E aqui termina o sexto dia. E logo em seguida, então já deu para perceber que esse capítulo 1 não se trata de termo literal de 24 horas de tempo, que nós chamamos de dia, tá certo? E nós aprendemos que dia é 24 horas de tempo, nós sabemos disso. Mas é bom entender. Pois bem, aí o texto, eu esqueci aqui o microfone. Pois bem, aí o texto, ele se refere ao final
o sexto dia. Essa semana de dias aqui, ela tem uma grande importância para a gente, porque Deus coloca como padrão dentro do seu mandamento, o quarto mandamento, né? Lembra de guardar o dia de Shabat para o santificar. É o quarto mandamento de Deus. Por 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra. Ele usa assim, por 6 dias. Mas o sétimo dia é o dia do Senhor. Nele não farás obra alguma. Nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o residente forasteiro que está nos teus portões. Né? Porque em 6 dias, aí ele lembra, porque em 6 dias, como está aqui, o Senhor fez os céus, a terra, o mar e tudo que nele há, mas o sétimo dia descansou. Veja, todas as obras de Deus foram feitas em 6 dias, e o sétimo dia ele descansa, ele para de trabalhar, tá certo? Aí Deus estabeleceu um modelo, Deus estabeleceu como regra, que assemelha a ele, e é justamente pelo homem ser criado, formado, lá no céu, um diálogo entre o Pai e o Filho, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. O quarto mandamento, ele mostra que 6 dias o homem pode sim trabalhar da forma como Deus trabalha, cria. Isso o assemelha a Deus. Mas no sétimo dia, o homem deve descansar. Então, a criação, ela estabeleceu um padrão para o homem de como viver na terra, na semelhança de Deus, tá certo? Eu não estou aqui para trazer isso como doutrina, mas para você entender a harmonia que há na Bíblia na sua maneira de descrever a criação do mundo, tá certo? Agora, deixa eu dizer uma coisa, né? Que é muito importante, tá certo? Como eu falei, toda narração aqui, que eu já expliquei o nascimento do sétimo dia, ela é, na verdade, uma espécie de plano de trabalho, projeto, que vai ser executado, né? Plano de trabalho, projeto que vai ser executado. E como é que vai ser, a ordem que vai ser. E essas fases citadas aqui, primeiro dia, dia 1, dia 2, dia 3, não é primeiro não, é dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, dia 6, dia 7. Então essas fases, elas têm um significado muito importante para nós. E é o que nós vamos aprender, tá bem? No primeiro dia, o que Deus faz? Hein? Você lembra? O que Deus fez? A luz. Qual o nome que Deus deu para a luz? Isso. O nome que Deus deu à luz foi dia. Então está aqui. Olha aqui, ó. Yom. Yom é dia. Or é a luz, né? Então, na verdade, os 6 dias são 6 luzes. E o sétimo dia é mais uma luz. Então são 7 luzes, tá certo? Qual é o significado disso? A ciência, ela descobriu, a física, né, que é o estudo natural das coisas, ela descobre que a luz, ela quando entra num objeto tipo de cristal, aí ela divide, um feixe de luz é dividido, formando 7 cores, né? Mas não vou dizer que são 7 cores, vou dizer que são 7 luzes de cor, tá? Tá certo? Então, uma luz
ela se divide em 7. Tá certo? Caiu meu papel aqui. E o que significa isso, irmão Jorge? Então, vamos dizer que 7 significa luzes diferentes, com cores diferentes, tá certo? Isso aí na física fala-se numa espécie de, como é que eu vou falar assim, uma frequência que dá aquela cor. A frequência do dá uma cor, a frequência do dá outra cor, né? Tá certo? Preste bem atenção. No livro, agora você que é judeu, talvez não saiba, ou talvez já leu, mas o Apocalipse, que é um livro, segundo está escrito, é do próprio Jesus ressuscitado, né? Pós-morte, ressuscitado, que ele volta e fala para João e revela e dá a João na ilha de Patmos, né? Esse Apocalipse. E ele é semelhante à Torá no seguinte aspecto, porque como a Torá, o nome dos livros começa com a primeira palavra que aparece, né? Por exemplo, Bereshit, o livro começa escrevendo Bereshit. Shemó, o livro começa com a palavra Shemó. Vaikra, o livro começa com a primeira palavra Vaikra. Então o nome desse livro sempre é a primeira palavra. E se você pegar Apocalipse, você vai começar, o livro começa com a primeira palavra, Apocalipse, na semelhança. Então isso faz muito o livro de Apocalipse ser semelhante à Torá, tá certo? Uma revelação do próprio Jesus. E diz lá no texto, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu, que o Pai lhe deu. Seguindo o raciocínio que eu trago sobre a Torá, quando diz assim, vai homem Elohim, o Pai disse a Elohim. É isso que quer dizer, né? Vamos tirar a palavra Pai. Vai homem Elohim, Eloquim. Vai homem Eloquim. Então, e ele disse a Deus, né? E Deus aqui é Eloquim. Elohim é filho, é o filho do Eterno, tá certo? Então, no livro do Apocalipse, uma revelação de Jesus para um discípulo judeu, não cristão romano, tá? É um cristão de origem judaica, nascido e educado na lei da Torá, judeu, que seguiu a Jesus, esteve ao lado dele. Ele nos passa uma revelação muito importante sobre esses 7 dias, tá certo? Vamos ler junto. Abra sua Bíblia em Apocalipse, tá bem? Então, se você abriu a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 4, tá? No versículo 6, quando João é levado e atravessa uma porta e ele entra no céu, ele tem uma visão lá do céu, onde ele diz assim, considere a visão de João como a visão dos profetas, tá certo? Assim fica fácil você entender, né? Nessa visão, João diz a respeito do céu, no versículo 5, né? Diz assim, e do trono saía relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardia 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Olha só a explicação que é dada a João. Diante do trono de Deus há 7 lâmpadas e há um fogo aceso, né? E um fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Então, o Espírito de Deus, ele está dividido em 7 aqui, né? Preste bem atenção, o Espírito está dividido em 7. E para quem não sabe, luz é também um Espírito, tá?
e vai rir, ora, né? Lá no Gênesis capítulo 1, né? Vem haver luz, e ele fez luz, né? Ora, luz. Então a luz, ela foi dividida em 7. E ela, na verdade, ela é 7 espíritos, que é um só. A gente se dividiu em 7 tonalidades, 7 frequências. E cada espírito tem um objetivo neste mundo físico. Quando a luz de Deus entrou para este mundo físico, seu feixe de luz, ele dividiu em 7 e determinou que cada espírito desse tivesse uma função na parte da criação, né? Tá? Onde a primeira luz é a geração da luz física. Veja, a luz divina já existia, tá certo? Mas quando o Senhor faz esse mundo, ele protege esse mundo de si mesmo. E esse mundo é escuro. Por que escuro? Por causa do bloqueio da luz. A luz de Deus, o Pai, ela foi bloqueada, ela não passa, ela não atravessa para dentro desse mundo, tá certo? Então há um bloqueio, há uma película que impede a luz de Deus entrar para dentro desse mundo, tá certo? E gera o que a gente chama de a sombra do onipotente, né? A sombra do onipotente gera, que é a escuridão. A escuridão é a sombra do onipotente, tá certo? Agora, Deus deixa descer do céu, da sua eternidade, um feixe de luz, tá? E esse feixe de luz se divide em 6, em 7, né? E Deus determina, por isso que temos ali o livro de Gênesis capítulo 1, o que cada luz vai fazer em cada dia, né? O que cada luz vai fazer na terra, né? Yom Erra, Yom Shelishi, Shenei, Yom Shelishi, Yom Revi. Então, que mais? Então, cada dia o Senhor determinou o que cada espírito vai fazer, tá? E o homem vem a ser uma obra do sexto espírito de Deus. É isso que a Bíblia quer dizer. O homem é criado, o Afar Min Hadamah, o corpo do homem, né? A formação dele, a formação da parte espiritual do homem, ele é formado pelo sexto espírito de Deus. É complicado? Deus mandou Moisés para ajudar e mostrou no céu esse desenho aqui, ó. Você conhece esse desenho? Exatamente. É uma menorá ou um candelabro, né? Você vê que ele, como ele tem uma base, aí nasce uma haste, tá? Que vai até o final. E essa haste se divide para a direita, para a esquerda um braço, para a direita, para a esquerda um braço, para a direita, para a esquerda um braço. Se divide em 6 braços, sendo que a principal, que vem do começo, vai até o final, tá certo? Então, o que é que nós vemos aqui? Um feixe de luz que se divide em vários feixes de luz. O primeiro, o segundo, o terceiro, esse é o quarto, esse é o quinto, é o sexto, e esse é o sétimo. É o sétimo, né? Tá certo? Então o candelabro, e dentro do tabernáculo de Deus espiritual, ali está o candelabro, né? Representando os 7 espíritos de Deus que criaram o mundo, que gerou o mundo. Cada espírito tem uma função importante, né? Deu para entender? Deu para entender? Olha aí quão profundo é a coisa. Então, a criação deste homem e desta mulher citada aqui é um resumo de todo o projeto de Deus que ainda não se concluiu. Sabe por quê? Porque, conforme eu já comentei aos irmãos, o Senhor ainda não viu tudo que fez
e dizer assim: eis que é muito bom. A coisa está feia, o mundo está feio, a coisa está uma desgraça nessa terra, né? Muita maldade, muita perversidade. Você acha que Deus vai olhar e dizer assim: esse que eu fiz foi muito bom, com tudo isso que nós estamos vendo? Não, a obra de Deus ainda não está concluída. E isso está previsto nesse desenho de Deus, né? Nesse projeto de Deus está previsto. Manhã e tardinha, né? Tardinha é escuridão. Então, nós estamos vivendo tardinha e manhã. Tardinha e manhã, né? O dia começa com a escuridão e depois termina com a luz. Então, o dia dividiu: escuridão e luz, escuridão e luz. Então, nós estamos vivendo o que nós chamaríamos de tempo da escuridão, do mundo que Deus criou. Mas vai amanhecer o dia, vai ter luz nesse dia, o mundo vai mudar, o Senhor vai transformar essa terra em coisa boa, o Senhor vai mudar a vida das pessoas com a chegada do seu Mashiach, do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vai abençoar seus servos, será um tempo de luz, a escuridão vai embora, vai passar, meu Deus do céu, é bênção. Pois, filho, se eu for alongar, vai longe essa mensagem aqui, né? Então, por que eu citei isso? Para mostrar que esse capítulo 1 de Gênesis, e até o início do capítulo 2, ele é um programa das atividades de Deus. E dentro desse programa, Deus embute objetivos, motivos pelo qual Ele criou cada coisa que está fazendo, tá certo? E lemos lá em Apocalipse que a visão de João lá no trono, que tem lá na frente do trono de Deus 7 lâmpadas que representam os 7 Espíritos de Deus. Cada Espírito desse está relacionado ao seu projeto, tá certo? Seu programa. Para falar em programa, isso aqui é a cereja do bolo, tá bem? Eu vou dar para os irmãos aqui, eu vou mostrar para os... Pois é, a cereja do bolo aqui, para confirmar tudo que está sendo dito aqui, que é um programa, né? Se você vem acompanhando meus vídeos, eu já expliquei para os irmãos que este mundo foi criado várias vezes. Você já deve ter visto aí. Veja lá o vídeo que eu explico isso. Então, o que acontece quando chega aquele momento vai começar uma nova criação, um novo mundo? Ou, melhor dizendo, quando vai terminar o mundo, né? Conforme foi explicado lá na visão, o que acontece? O Apocalipse, mais uma vez a revelação de Jesus Cristo, você pode ler lá, no capítulo 4, no capítulo 5, mostra o mundo que existe fora deste mundo. Preste bem atenção. Quando João atravessa a porta, que ele vai para o outro lado, ele vai ver um mundo que não existe neste mundo. Inclusive, neste mundo, lá, ele vê também que lá tem um céu e uma terra. Lá também tem uma terra neste mundo, viu? E aqui nesse mundo também tem um céu e terra. Ó, irmão crente que você está vendo, não pense que é absurdo que eu estou falando, não. Leia você também, com muita atenção, capítulo 4, capítulo 5, que existe 2 mundos na visão de João. Depois do outro lado existe um mundo, meu Deus, onde também tem um céu e uma terra lá, e lá eles assistem às coisas que acontecem aqui, tá certo? Isso aqui é para reflexão. E o mais interessante, que os que estão lá também estão aqui, assistindo o que acontece aqui com eles que estão lá. Meu Deus do céu, leia com atenção que você vai ver isso. Eu não vou entrar em detalhes,
Mas lá também fala que existe um rolo na mão do Eterno, que ninguém pode ler. Vamos ler lá esse texto. Capítulo 5, versículo 1 de Apocalipse. E vi na destra do que estava assentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora. Presta atenção, um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Selado com 7 selos. 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz. Quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? Abrir o livro, Sefer, e desatar os selos. E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. Não podia abrir nem olhar para ele. Né? Ele era escrito por dentro e por fora. Tinha informações por dentro, tinha informações por fora. Né? Então, aqui mostra que o que representa este livro, né? O que representa esta mão, é uma coisa muito forte que eu vejo aqui nesse texto. Este livro, o que ele é? Ele é um programa de novas atividades, novas coisas que Deus vai fazer. Está lá escrito, por dentro e por fora. Só que ninguém nem podia olhar, nem podia ver o que estava lá. Mas todo mundo queria saber. Ou a mente de todo mundo, o que tem ali? Mas tinha o seguinte: só poderia ler e tirar da mão de Deus. Olha só, você tirar da mão do Eterno aquele programa. Se alguém fosse achado digno de tomar esse ouro, meu Deus do céu, e não foi achado ninguém no céu e na terra que fosse digno, né? E ele tinha 7 selos. Ou seja, para esse programa vir funcionar, é preciso que os 7 selos sejam rompidos, né? Aí vamos aqui no versículo 11, diz assim, mas na verdade é o 9, 10 e 11. E cantando um novo cântico, dizendo: digno és de tomar, referindo-se assim, perdão, Senhor, perdão, meus irmãos, perdão, vamos prosseguir. É o versículo 7, 6. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos outros animais vivente, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados em toda a terra. Ele viu um cordeiro com 7 chifres, 7 olhos, né? E veio e tomou o livro na destra do que estava sentado no trono. A única pessoa que veio e tirou da mão do Eterno foi um cordeiro com 7 chifres e 7 olhos, né? Esse é digno de tomar, porque o que significa ele aparecer como forma de um cordeiro? É um ser que é capaz de se auto-sacrificar e dar sua vida, né, em oferta ao Eterno. Ele se oferece, ele morre pelo Eterno, né, pelo Eterno. Ele não vive uma vida para si, mas uma vida para o Eterno. Esse ser, ele é o primogênito de Deus, né, o primeiro filho de Deus que aparece como cordeiro. É o Machias. Ele vem e ele mesmo se oferece, né, como sacrifício diante do Eterno.
ele tem um amor profundo pelo Pai, tá certo? Então, esse Messias, ele toma o rolo da mão do Eterno, e ele é digno de tomar e de abrir os selos. Inclusive, ele abre os selos. Você vai ver no Apocalipse, ele abre os 7 selos, e vão ocorrer coisas tremendas neste mundo físico. Isso ocorre lá no mundo espiritual, mas vai acontecer coisas no mundo físico, com a abertura dos 7º selos, tá? Os 7 selos são abertos. E a gente já conhece, nós cristãos que lemos muito o Apocalipse, a gente percebe que boa parte desses selos foram abertos, né? Tá certo? Eu vou explicar outro dia sobre a questão dos selos. Mas, se você ler o Apocalipse todinho, leia 10 vezes, e pode escrever aqui no comentário se eu estiver errado, você não vai encontrar esse cordeiro lendo o rolo. Eu até desafio você, judeu, a ler o Apocalipse. Veja se você vai ver o cordeiro lendo o rolo. Não vai encontrar. Ele abre os selos e ele tem autoridade para ler o rolo, mas não se lê o rolo, não há leitura desse rolo, não se revela o que está escrito nesse rolo, mas só vai ser revelado depois que os 7 selos forem abertos, né? Então veja você, o que significa isso, irmão? Significa que depois de Deus ter concluído as suas obras, os 7 selos, né? Que você vai ver lá, que vai gerar um Shabat. E os 7 selos também representam, vai gerar um grande Shabat. Depois do Shabat, conforme eu já li para os irmãos, o que é o Shabat? É quando Deus acaba os céus, a terra e o mar, e tudo que nele há, tudo desaparece, todo este mundo físico desaparece. Fica, claro, o mundo do espiritual, né? Aí, quando tudo isso aqui se acabar, entraremos no descanso do Eterno, junto com Machias. Depois do descanso, é que o Machias vai ler o que está dentro do rolo. E o que está dentro do rolo? É um novo programa, novas coisas que Deus vai fazer, quando Ele refazer novamente os céus e a terra, como já foi lido, né? Várias vezes esse mundo acaba, várias vezes ele começa, né? Então, é interessante isso. Eu desafio você a me dizer o que está escrito no rolo do livro do Machias, né? Você vai ver os 7 selos abertos, mas não vai ver o que tem dentro, nem o que está fora, tá certo? Muito bem, aqui nós encerramos essa história de Adão, né? Porque demos uma volta longa, né? Até aqui nós aprendemos que o capítulo 1 é um programa de o que Deus quer com Adão. Fazer Adão imagem e semelhança de Deus, né? Tá certo? E ele foi criado, né, para refletir a imagem de Elohim. Isso é muito forte. Então, no próximo estudo que a gente vai considerar, a gente vai entrar já no capítulo 2, tá? O momento em que Deus faz Adão, tá? A gente vai conhecer Adão como um homem na terra, né? Como era seu mundo quando ele viu, tá bom? Assista no próximo vídeo. Muito obrigado. Dê um like aí. Dê sua crítica, dê seu comentário, ajude, né, a nossa espiritualidade a crescer, tá bem? Muito obrigado.